Olá, meus psicomacumbeiros. Nesse vídeo eu vou falar de Chapanã e a transformação. Para esse vídeo, eu fui buscar fazer uma comparação entre essa energia de terra de origem iorubá com a astrologia. E nesse sentido, a energia que eu vi mais próxima, essa energia de Chapanã, o Baluayê, o Mundu, o Sapatá, essa energia eu vi muito presente no planeta Plutão, que pela astrologia eles falam que ele entrou recentemente no signo de Aquário, né? Então, Aquário é na humanidade, é na coletividade, e aí baseado nesse contexto, né? Eu fui fazer um estudo dessa energia psíquica na coletividade para entender, né? Fazer um comparativo entre Chapanã e Plutão, para entender essa transformação que vai ser feito perante a humanidade, queira no amor ou na dor. Então, eu vou falar de alguns tópicos, tá? E peço para as pessoas fazer uma reflexão, trazer, pegar, né, essas minhas palavras, trazer para suas vidas e ver em qual aspecto a pessoa consegue fazer uma alteração e uma mudança para que não haja tanto sofrimento, né, na sua vida, na sua coletividade, enfim, por onde a pessoa andar. Então, Chapanã e essa transformação toda, né? Então, essa apresentação de Chapanã como uma força que eu associei também a Plutão, né, da astrologia, que vai explorar a sua natureza transformadora e destrutiva. Como o Chapanã é descrito como um processo de regeneração dolorosa, mas necessária, ele está similar à fênix, envolvendo a destruição do obsoleto para alcançar a evolução espiritual. Essa discussão sobre as implicações psicológicas e espirituais dessa energia também será incluída a importância de lidar com a culpa, com o orgulho e essa autodestruição que nós temos. Então, Chapanã se manifesta como um poder transformador e destrutivo, através de um processo alquímico que envolve o desmantelamento, a deformação e a reconstrução das pessoas. E esse processo é frequentemente doloroso e coletivo, descrito como uma foice que colhe almas para um novo ciclo evolutivo. Então, essa natureza destrutiva e essa natureza construtiva de Chapanã, onde ele destrói as estruturas e formas antigas também que a gente carrega conosco, né, para permitir a emergência de novas fases evolutivas. E esse processo pode envolver perdas irreparáveis que causam um vazio profundo e até falência existencial. Então, a energia de Chapanã está ligada à fermentação, à putrefação, à decomposição e morte de todas as suas formas. Então, essa destruição é necessária para a reciclagem desse lixo psíquico que a gente carrega, que pode ser transformado em algo positivo e luminoso para a gente até. Então, Chapanã manifesta-se através de forças subterrâneas e infernais, agindo desejos, agindo nas emoções, né?
essas emoções perturbadoras e destrutivas que nós carregamos. Então, esse processo de transformação de Chapanã é geralmente doloroso, exigindo que se enfrente e se recicle esse lixo psíquico para que o espírito se liberte. Essa transformação e genocídio simbólico, né, que é característica de Chapanã. Então, em casos extremos, a transformação ela pode envolver um genocídio simbólico que representa a necessidade de destruir tudo o que não serve mais para criar um novo começo. Então, o Chapanã ele vai atacar as instituições que se demonstravam robustas, como a família, o Estado, a igreja, templos, barracões, casas de religião, mostrando que elas perdem a legitimidade, deixando o indivíduo sem onde se apoiar. Ele vai atacar grandes estruturas? Sim, vai. Nós vamos saber durante o ano esse processo que ele vai fazer. Então, isso força o ser humano a reconhecer a responsabilidade individual na sua evolução. Então, essa energia de Chapanã atua profundamente na alma humana, vai transformar o que está indisponível à transformação. Esse orixá que comunica o nosso interior do nosso sistema com tudo aquilo que está além, que a gente não consegue nem ter a noção do que seja. Mas a gente vai descobrir nesse processo. Deveria ser com mais amor nessa recepção do que senador, né? Então, esse Chapanã que destrói, ele destrói porque ele cura. Então, nesse contexto da cura, o Chapanã ele utiliza a força da terra para dissolver cristalizações que são entendidas como doenças ou resistência à evolução. O poder de Chapanã, que envolve um processo amargo, que pode envolver algum tipo de morte, como esse nosso falso eu sou e eu sou nada, na verdade, né? Então, o Chapanã também está associado, eu fiz algumas pesquisas, e eu consegui perceber que ele está associado ao Graal, aquele cálice do Graal, e esses processos alquímicos da matéria, sendo capaz de agregar e dissolver partículas e ligações químicas. Eu consegui perceber isso nesse orixá. Chapanã não é apenas um poder destrutivo, mas também um caminho para a maestria sobre a forma, a liberação do espírito e a transformação profunda do ser. Então, essa energia de Chapanã, ele promove a experiência da comunhão através da dissolução de estruturas e de padrões limitantes que nós carregamos. Eu quero falar um pouco agora dessa simbologia de Chapanã e Plutão. O símbolo associado a Chapanã, uma cruz, é o mesmo que o de Plutão, que consiste em uma cruz, um semicírculo e um círculo. Esse é o símbolo de Plutão, tá? Que consiste também numa cruz, né? Um semicírculo e um círculo. Isso está no símbolo, né? No símbolo astrológico de Plutão. Então, a cruz vem simbolizar o corpo, o planeta Terra e a necessidade do renascimento para saldar dívidas kármicas. O semicírculo representa a alma coletora, que renasce para evoluir através das experiências. E já o círculo, posicionado acima da cruz, simboliza o espírito representando a promessa de libertação da crucificação e da sua regeneração. Então, o símbolo comparando de Plutão e de Chapanã, ele aponta
para a possibilidade da libertação do espírito da matéria. Dessa matéria que eu falo, é desse apego que nós temos nas coisas, né? O Chapanã como regeneração. Bom, como eu fiz essa associação com a fênix, que nasce das cinzas, e esse simbolismo reflete o poder transformador de Chapanã, que desmantela para reconstruir e conduzir a um novo ciclo evolutivo. Também o símbolo do Graal, que está associado também ao símbolo de Plutão, né? E por extensão, a de Chapanã, né? Representando essa sublimação da natureza inferior e o seu renascimento. Então, a natureza transformadora de Chapanã é caracterizada por um processo alquímico que envolve destruição e reconstrução, visando essa evolução e a liberação do espírito. Então, essa transformação pode envolver um genocídio simbólico, que representa a necessidade de destruir tudo o que não serve mais para ter um novo começo. Então, isso quer dizer que nesse ano de 2025 e também em 2026, nós vamos passar por transformações inimagináveis. Pode ter certeza disso. O Chapanã, com essa autodestruição, ele, na verdade, ele se relaciona, né, com nós, seres humanos, ao expor e intensificar as tendências destrutivas, levando a pessoa a um ponto de crise em que a transformação se fará muito necessária. Nós vamos ver nesse ano muitas pessoas entrando em crise de vida, crise existencial, porque vai ser necessário fazer uma transformação. Então, como ele atua na dissolução dessas estruturas que antes pareciam sólidas, né? Deixando até a gente, o indivíduo, o ser humano, parecendo assim estar num estado de abandono, ele vai penetrar profundamente na alma humana e vai expor as sombras e as nossas vulnerabilidades. Ele não vai vir para brincar, ele não vai trabalhar no campo dele para fazer carinho em ninguém, ou dá ou desce, né? Então, essas forças subterrâneas e infernais que podem impulsionar desejos e emoções perturbadoras, levando a comportamentos autodestrutivos, esse orgulho e a carência que estão frequentemente também ligados à autodestruição, essa inflexibilidade intensificada, que realmente, se nós pararmos a analisar, essa inflexibilidade intensificada, ela vai nos levando também à autodestruição. O papel do orgulho, o papel da terapia. Então, o nosso orgulho é a raiz da nossa autodestruição e do sofrimento, impedindo a pessoa de reconhecer a sua vulnerabilidade e de buscar ajuda. O orgulho ele se manifesta como uma resistência à transformação, criando demônios internos e relações sadomasoquistas. O orgulho funciona como um escudo contra o amor e a experiência. Então, toda terapia que a pessoa procura, ela pode oferecer benefícios, mas também ela é limitada na capacidade de também proporcionar a transformação profunda buscada por essa energia de Chapanã. Então, um caminho espiritual ou conexão com algo além da forma é indispensável para essa experiência completa com Chapanã. Eu sempre recomendo às pessoas não só a terapia, mas também algum processo, algum caminho, alguma vertente, seja de que espiritualidade for, é muito
compensadora no processo de evolução da pessoa também. Como o Chapanã vem como essa força transformadora, né? Ele vai, como é que eu vou dizer que Chapanã ele opera em um regime de paradoxos, onde a morte é necessária para que o amor e a renovação ocorram. Então, ele promove as desconstruções de padrões e de estruturas que nós carregamos, tá? A reciclagem desse sofrimento que nós levamos para a busca pela verdade interior e a maestria sobre a forma da qual nós vivemos. Então, a simbologia de Chapanã com o espírito acima da cruz representa essa libertação das limitações da matéria e a capacidade de alcançar a regeneração. Chapanã transforma a vida pessoal, profissional e coletiva de maneira radical. Ele vai fazer essa transformação, remodelando os ambientes, ele vai remodelar as relações. Muitos entram, muitos saem também. Então, a atuação de Chapanã se manifesta por meio de crises e de desafios. Ele vai convocar a nós, indivíduos, a uma liderança e a assumir a responsabilidade na nossa evolução individual. Ele vai fazer um chamado a isso. Então, como esse orixá, como esses orixás de terra, sejam Sapatá, Chapanã, Omolu, Obaloaê, não importa qual o nome que se dê, né? Eu estou na natureza terra, eu estou trabalhando em cima desse elemento terra. E ele está intimamente ligado a essa transformação e essa regeneração toda, atuando como uma força que desmantela o velho para dar lugar do novo. A destruição vai ser um pré-requisito para essa regeneração, permitindo que o que não serve mais seja eliminado. A dor e o sofrimento provocado por Chapanã, ele tem um propósito de reciclar todo esse lixo psíquico que está debaixo do tapete, lá no inconsciente, pulsando num aspecto sombrio. Então, ele vai promover essa libertação do espírito, essa maestria sobre a forma, né? E vai buscar esse estado de comunhão de uma forma ou de outra. Porque está demais a coisa aí fora. Está demais. O amor não existe, o desamor está imperando. Eu posso, eu quero concorrer, eu tenho direito a, seja lá o que for, né? Então, Chapanã vai procurar condensar, né, todos esses aspectos sombrios que nós temos, tá? Ele vai trabalhar pela nossa essência de qualquer maneira, ele vai fazer isso, tá? Por quê? Porque a essência de Chapanã é essa transformação e essa regeneração. Então, aqui eu estou procurando apresentar o Chapanã como uma força cósmica de transformação, intrinsecamente ligada a esse planeta Plutão na astrologia. Então, essa conexão, ela revela uma natureza dual, destrutiva e regeneradora, que opera através de um processo alquímico de desmantelamento, deformação e reconstrução. E esse processo, embora doloroso, é essencial para a evolução espiritual, assemelhando-se à jornada do fênix, né? E renasce das cinzas. Então, esse processo alquímico e a destruição criativa, digamos assim, né? E essa manifestação que Chapanã envolve a destruição de estruturas antigas para
permitir o surgimento de novas fases evolutivas, e essa destruição dele, que pode levar a perdas irreparáveis e até um vazio existencial, é comparada a uma foice, né, que ceiva as almas, porque ele está querendo um novo ciclo, ele está buscando, as pessoas têm que mudar. Então, como essa energia dele, como eu já falei, que está relacionada à fermentação, à putrefação e decomposição, atuando como um catalisador para a nossa reciclagem desse lixo psíquico, pegando todo esse lixo psíquico para transformar ele em algo positivo e luminoso na nossa vida. Então, essas forças subterrâneas, onde Chapanã se manifesta por meio dessas forças subterrâneas e infernais, agitando desejos e essas emoções perturbadoras, fazendo esse genocídio simbólico, atacando essas estruturas de apoio como grandes empresas que a gente vai saber durante o ano, que empresas que, nossa, eram super fortes, já era, ele vai atacar as nossas famílias, porque muita coisa tem que ser limpa, ele vai atacar as estruturas do Estado, ele vai atacar as igrejas e muitas vertentes religiosas, né? Forçando cada um de nós a assumir a nossa responsabilidade perante ao sagrado e à vida, né, para a nossa própria evolução. Ele vai mexer profundamente na alma humana. Ele vai atuar profundamente, transformando aquilo que não está, sabe, não está mais servindo para nada, né? Aquilo que está indisponível à mudança, né? E comunicando o nosso interior com algo muito maior. Nós temos que acordar. E Chapanã, como cura, poderia ser uma cura maravilhosa. Só que quem não está afim de fazer esse processo vai ter um caminho amargo. Esse contexto de cura de Chapanã, que ele utiliza essa força de terra para dissolver essas coisas todas, que são entendidas como doenças ou resistências à evolução, ele vai pegar esse processo de cura, que é muito amargo, que envolve mortes, esses falsos eus que estão aí fora, ele vai descortinar tudo isso aí, vai vir muita coisa à tona, né? A gente vai saber de coisas que nunca se imaginou e a gente vai dar de cara com essa realidade, né? Então ele vai fazer todo esse processo, né? Então a gente tem que fazer o quê? Ficar atento a essa autodestruição humana, porque ele vai expor, ele vai intensificar tendências destrutivas, levando a pessoa a um ponto de crise tão grande que ela vai ser obrigada a fazer a sua transformação. Então, ela vai desmantelar muita estrutura daquilo que a gente pensava em nós que era sólido. E ele vai expor o que há de mais podre, as sombras piores da alma humana, porque nós vamos saber de coisas que vão nos deixar assim, tanto individual, quanto familiar, quanto coletivo. Esses desejos e essas emoções perturbadoras, que, impulsionadas por forças subterrâneas, que levam a pessoas a comportamentos destrutivos e autodestrutivos, todo esse orgulho, toda essa carência, que também desempenha um papel crucial nesse processo, né? Ele vai botar para fora tudo isso. Ele vai mostrar essas relações sadomasoquistas
ele vai botar para fora todos esses padrões de sofrimento, né? Por quê? Porque o ser humano está estagnado e ele não está afim de evoluir. Ele está muito no externo, ele esqueceu do interno. Então, esse orgulho e essa resistência de transformação, né? Porque o orgulho, ele está assim identificado com a raiz da autodestruição e do sofrimento, impedindo o indivíduo de reconhecer a sua vulnerabilidade e até de buscar ajuda. Então, ele se manifesta como uma resistência à evolução. O orgulho é resistente à evolução, criando padrões de pensamentos e de comportamentos destrutivos. O orgulho leva à destruição. Então, o orgulho funciona como um escudo, né? Na verdade, o orgulho está servindo como escudo para tudo de bom que pode vir na vida do ser humano, porque ele é orgulhoso. Ele não quer aceitar determinadas coisas. E baseado nesse orgulho, ele perde muito, né? Então, essa transformação como um paradoxo, né, de desafio, né, que é onde essa energia de Chapanã opera em um regime paradoxo, onde a morte é necessária para que o amor e a renovação ocorram, né? Ele vai precisar o quê? Promover toda uma destruição de padrões e estruturas, vai ter que fazer uma reciclagem do sofrimento para fazer com que nós busquemos a verdade interior e todo esse conhecimento tão necessário. Então, essa atuação dele vai transformar a nossa vida pessoal de cada um de nós, profissional, coletiva, de maneira até radical, né? Remodelando muitos ambientes e muitas relações. Aquela relação sólida que as pessoas têm, casamentos mal resolvidos, que só estão ali porque eu preciso que você me sustente, essas mulheres que estão muito, muito acima, né, do limite delas, onde tem muita mulher que está mentindo, até colocando homens injustamente na cadeia ou em processos injustos, isso tudo vai dar coisa. Nós vamos saber durante o ano de muita coisa aí que está acontecendo, que está debaixo dos panos e que vai vir para cima da terra. Então, eu digo o seguinte, Chapanã é fundamentalmente ligado a todas essas transformações, atuando com toda a força, e ele vai fazer isso para desmantelar todas essas coisas velhas que estão acontecendo e erradas aí, para começar um novo caminho, um novo projeto, né? Então, o processo, como vai ser muito doloroso, ele vai ser essencial para a evolução do espírito e da libertação da matéria. Então, a autodestruição ela é vista como um chamado a essa transformação, onde a dor e o sofrimento é que vão catalisar isso aí. Então, gente, vamos usar essa energia de Chapanã, tá? Como, como é que eu vou dizer para vocês, como uma força de transformação, tá? Vamos trabalhar dentro de nós, antes que ele meta a mão e antes que essa energia chegue até a gente, vamos dar uma olhada dentro de nós, o que nós estamos destruindo, como é que a gente pode regenerar certos aspectos internos, que tipos de complexos eu tenho, né? O que eu tenho dentro de mim que quando eu olho para o outro, né, eu boto defeito no outro daquilo que eu estou projetando que está em mim. Porque eu só sei que o outro tem defeito porque eu tenho defeito. Então, gente, vamos dar uma olhada nessas coisas, vamos, né? Vamos olhar bem essa simbologia. Para quem gosta de astrologia, isso é muito interessante, fazer uma comparação desse símbolo de Chapanã, que também está semelhante a toda essa estrutura aí de Plutão, que representa a jornada da alma
através da encarnação, essa luta pela evolução e a promessa de libertação, né? Vamos observar bem essa cruz, né? Que simboliza o nosso corpo na Terra. Tem gente que diz, minha cruz está pesada. Mas tem que olhar por que a cruz está pesada, né? Deve ter muita coisa ali para ser olhada e analisada, né? Vamos observar como é que está a nossa vida com relação a nossa autodestruição, né? O nosso orgulho, onde é que ele está? Qual é o papel do nosso orgulho na nossa vida e na coletividade, né? Vamos buscar essa cura, essa transformação, sabe? Em vez de ser uma cura, uma transformação amarga por intermédio da dor, vamos correr antes e procurar solucionar os nossos problemas internos, né? Essa transformação que tem que ser feita tanto na nossa vida pessoal, como também profissional. Tem gente que já não supera, não suporta mais o trabalho que tem, que precisa mudar, mas está arrastando esse bonde e com medo, com indecisões. Gente, tem que organizar a vida e tocar para frente e não deixar que essa energia chegue até você para ele sacudir da maneira que ele achar melhor, com dor e sofrimento. E não porque, é uma energia ruim, Chapanã tem uma energia ruim, porque, nossa, as pessoas associam Chapanã somente com doença física. Sim, também ele tem, né, essa questão, esse símbolo da doença física, mas na realidade, qual é a doença que nós temos? O que nós somatizamos ao ponto de nós gerarmos doenças no nosso corpo? O que a gente somatiza? O que a gente não consegue resolver que fica lá impulsionando? Aí daqui a pouco não aguenta mais de tanto vibrar e sai em forma de doença. O que não está resolvido? O que se não entende dentro da gente? Por que não se aceita as coisas? Por que não pega aquela situação que pareceu extremamente negativa e dá sentido para outra coisa, né? Então, o Chapanã, ele é um orixá extremamente amoroso, mas ele convida a uma nova jornada, né? De transformação pessoal e também coletiva. Então, ele vai fazer isso? Sim, ele está convidando numa boa. Mas se não entender o papo dele, ele vai para o confronto com a sombra e da reciclagem desse lixo psíquico. E aí vai ser muito mais doloroso. Então, Chapanã é essa força implacável que impulsiona a transformação através da destruição e da regeneração. O que desafia o indivíduo, as pessoas, a confrontar as suas próprias sombras. Ao abraçar esse processo, querer esse processo, é possível atingir um novo nível de consciência e de libertação espiritual. Permitam que o novo entre na sua vida, mas só vai entrar se mexer no lixo psíquico. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Opa.